Amém? Olha. Boa noite, gente. Tudo bom? Paz e graça. Hoje, mais uma rede de jovens, vamos dar início. Mais um dia de adoração, mais um dia de clamor. Mais um dia estamos aqui, em um lugar onde nós queríamos que estivesse cheio de pessoas se confraternizando e louvando e engrandecendo a Deus. Mas nós estamos aqui para louvar a Ele, levar a palavra dEle para outras pessoas e, de repente, até chegar mais longe do que se nós estivéssemos só aqui, né? E eu quero agradecer, né, os meninos que estão comigo, né, a Gabi, o Felipe, e tem sido, esses primeiros 5 meses têm sido de desafios, né? E falando em desafios, eu quero muito agradecer toda a galerinha da rede de jovens aí que se esforçou em cumprir os desafios. Teve alguns desafios que não foram fáceis, e que talvez, se não tiver conseguido cumprir, ainda há tempo. O momento é agora de cumprir, né? Mas eu quero agradecer todo mundo, Regina, Emily, todo mundo mesmo, Hannah, ela até mesmo Rian participou. E foi muito legal, a gente conseguiu movimentar, né? A gente também conseguiu, não sei eles, mas a gente conseguiu, ao longo dos desafios, quando a gente tinha que falar uma palavra, ou falar de um determinado assunto, ou buscar dentro de nós mesmos os nossos medos, expor ali no grupo. Foram 10 dias onde a gente estava ali em contato um com o outro, e também e na Bíblia, atrás dos versículos. Então, foi muito legal. E aí eu quero deixar, como hoje a nossa rede, a gente começou o desafio há 10 dias atrás, e eu quero deixar para vocês que fizeram parte do desafio de alguma forma. Coloque nos comentários aí das lives como que você se sentiu, o que foi bom, né? Fala aí da sua experiência sobre esse desafio. Para quem está nos ouvindo agora, foi lançado diariamente, durante 10 dias, desafio onde os nossos jovens tinham que cumprir, Então, tinha que fazer uma oração com a sua família, tinha que falar a palavra do Senhor nas suas redes sociais, tinha que contar para a gente algum medo, né? Tinha que fazer o bem ao próximo. Então, assim, foram pequenos desafios que a gente foi lançando ao longo desses 10 dias, que encerra hoje. Então, o desafio de hoje é você ir aí nos comentários e falar para a gente qual que foi a sua experiência, o que você achou de bom, se você achou bom. Amém? Então, agora vamos, né, ter um momento de oração, sim, para a gente realmente começar a ter uma atmosfera de adoração neste lugar, onde nós vamos adorar aquele que é digno, aquele que é único digno de todo louvor, único digno de todo socorro que a gente possa correr, tem que ser a Ele que a gente pode, né, ir atrás é dele. Então, nós vamos agora começar numa atmosfera de adoração, uma atmosfera para que aonde tiver 1 ou 2 reunidos em teu nome, Ele estará. Então, Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, né? Vamos clamar a Ele para que a tua glória possa ser manifestada neste momento. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor amado, em nome de Jesus, agora eu venho te pedir que venha estar conosco neste momento, que venha trazer a tua unção, que venha trazer, Senhor amado, ali a tua presença manifesta neste lugar. Senhor amado, que a tua palavra possa chegar mais longe, que o teu amor possa chegar mais longe, que a tua graça, Senhor amado, a tua paz possa atingir os corações através desse momento de adoração, através desse momento de clamor, Senhor. Em nome de Jesus, venha estar conosco, Pai.
assistindo com a sua família. Comece a adorar o Senhor, a atrair a presença do Senhor nessa noite para a sua casa, para que cada pessoa que esteja aí na sua casa sinta a presença do Senhor, que você venha sentir a presença do Senhor, porque Ele está aí na sua casa, Ele está aqui. Então que a sua adoração venha atrair a presença do Senhor, amém? Oh Jesus, nós te louvamos, Deus, nós te adoramos, Deus. Santo, 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 santo. Do ventre da minha mãe eu fui escolhido. O amor chamou meu nome. De novo eu nasci em tua família. Teu sangue corre em mim. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Do ventre da minha mãe eu fui escolhido. O amor chamou meu nome. De novo eu nasci em tua família. Teu sangue corre em mim. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho
Eu sou filho de Deus, já não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, Jesus. Oh, sim, Jesus. Oh, nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor por nós. Sim, Jesus, nós te agradecemos, Deus. Maravilhoso, infinito amor. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra mim. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
traz luz para as sombras, escala as montanhas. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de maravilhoso, infinito amor, nós te adoramos, Deus, nos rendemos a Ti, Jesus. Oh, Jesus, queremos Te adorar, queremos nos entregar totalmente a Ti, Pai. Oh, Deus, não há outro como Tu, Jesus, não há outro, Pai. Sim, Jesus, só Tu és, Pai, maravilhoso. Só Tu és digno, Deus, de todo louvor e de toda adoração, Pai. Não há outro que se compare. Não há outro, Jesus, só Tu és santo, 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 Pai. Só Tu és santo, Deus. Oh, Jesus. Oh, santo, 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 papai. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração.
coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino
adoramos, Altíssimo. Nós te adoramos, Altíssimo. Nós te adoramos, nós te adoramos. Assim como os anjos te adoram, como os 24 anciões te adoram, sua criação te adora, Deus. Nós adoramos a Ti, invocamos o Teu nome. Tu és santo, Altíssimo. Tu és santo, Altíssimo. Nós invocamos o Teu nome. Nós invocamos o Teu nome. É o desejo do nosso coração de ver a Ti, Jesus. Eu creio que você que parou, estava passando a sua timeline no Facebook,
e se deparou com este culto, com esse momento. E se você ficou, eu creio que Deus tocou o seu coração. Assim como Ele tem tocado os corações de nós que estamos aqui. Eu sei o que o Senhor tem tocado o coração de quem parou um pouquinho, esqueceu das outras coisas, esqueceu de tudo à sua volta e se concentrou ali naquela tela para ouvir, para clamar, para louvar aquele que é todo poderoso, aquele que nos ama, aquele que nos criou e nos ama incondicionalmente. Hoje eu venho assim neste lugar, sabe, só louvar e agradecer. Louvar e agradecer a esse que morreu na cruz para me salvar. Morreu na cruz para salvar a humanidade de si mesma. Morreu na cruz para salvar a humanidade de uma morte eterna, do medo, da escravidão. O Senhor morreu na cruz por nós, né? E eu venho pedir ao Senhor que toque o seu coração. Continue com a gente. Nós vamos agora ouvir uma palavra de Deus para as nossas vidas. E eu creio que você vai ser tocada, amém? Amém. Eu só conseguia trazer rolando, Aline. Amém. Para mim é tudo novidade. E quando o Felipe me propôs pregar no culto hoje, eu confesso que quis desistir várias vezes. Terça-feira ele me ligou e mandou mensagem e falou: Aline, está confirmado. Quase que eu falei: ixi, ó, não vai ter como. Mas eu acho que até em cima disso que eu trouxe essa palavra sobre vencermos os medos. Eu peço que abram as Bíblias de vocês em 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 6. Diz assim: por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia ou medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Então, nós estamos num contexto diferente, né? Como a Aline falou no início do culto, que nós queríamos uma igreja cheia de jovens para confraternizarmos juntos, para termos aquele contato como temos de costume nos cultos. Mas nós estamos em uma realidade diferente. E Deus, Ele tem nos chamado, até assim, os nossos cultos, muitas vezes a gente quis fazer cultos online, quis, né, inovar nessas coisas e a gente acabava regredindo. E Deus, Ele nos tem chamado para um novo tempo, para um tempo de nos reinventarmos, para um tempo de nós avançarmos, de nós abrirmos mão do medo, daquele comodismo que nós vivíamos, para vivermos algo novo. Mesmo depois que acabar essa pandemia, que acabar essa quarentena, eu creio que nada vai ser mais como era antes, né? As coisas vão mudar, o estilo de vida das pessoas está diferente, a forma de comércio, a forma de tudo está diferente. E nós somos chamados para esse novo tempo. Nós, como servos de Deus, a Bíblia fala que nós temos que viver de glória em glória e que nós somos como a luz da aurora, brilhando mais a cada dia até ser dia perfeito. E precisa ser assim. Bill Gates, ele falava algo muito interessante. Ele falava que nós trabalhamos para tornar os nossos produtos obsoletos antes que os concorrentes o façam. E é por isso que a gente vê até computador, celular, cada vez, o iPhone mesmo, cada ano, eles estão lançando uma nova versão e às vezes tem o X, tem o maior, tem o menor,
estão tentando inovar cada vez antes que outra marca venha e os torne obsoletos. Nós somos chamados assim também, de glória em glória, nos aperfeiçoando e eu acho que nesse tempo, com essa questão de doença, de morte, de tantas coisas, a gente liga a TV e parece que a TV sangra. Todo mundo morreu. É tanta internação, é tanta morte, é tanta coisa. E nós, muitas vezes, somos mesmo tentados a ficar reclusos, a ficar com medo, a procurar uma zona de conforto. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados realmente para nos reinventarmos e para nós expressarmos a glória de Deus, fazermos a vontade de Deus, continuarmos levando a palavra dele, independente de pandemia, independente de crise, independente de qualquer coisa. Já passou, Gabi. Sim, tem outra história interessante que eu estava lendo sobre Nobel, que ele era um inventor e ele criou a dinamite. E conta a história que o irmão dele morreu. E antigamente, eles tinham nos jornais o costume de colocar obituário, né, de quem era a pessoa que tinha morrido e tal. E quando ele se deparou com o obituário, ele se deparou com o obituário dele. E aí contava a história dele, que ele tinha inventado a dinamite, e que muitas guerras tinham sido feitas através da invenção dele, e pessoas tinham morrido. E naquele momento ele se deparou com a realidade que ele não queria para ele. Ele olhou e falou assim, nossa, essa é a minha história, foi esse o meu maior feito, foi criar algo que tirou vidas, que matou pessoas. E ele se deparou com uma história que ele não queria para ele. E aí ele era um inventor, ele procurou fazer outras invenções que facilitassem a vida das pessoas e até assim, depois da sua morte, foi criada uma instituição que premia pessoas, que hoje é o conhecido Prêmio Nobel, que premia ciência, paz, medicina e coisas boas que foram feitas à humanidade. E hoje todo mundo que fala Nobel, você não pensa no inventor da dinamite, você pensa num prêmio que premia, o Prêmio Nobel da Paz, que premia pessoas que fizeram coisas boas para a sociedade. Porque ele um dia olhou para a história dele e não se sentiu satisfeito com a forma que ele seria lembrado. E fez coisas para mudar essa realidade. E eu acho que é para isso que nós fomos chamados. Deus, ele nos chamou para fazer coisas grandes. A Bíblia fala, eu sei, os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de maus, para buscar o fim que desejais. Deus nos chamou para fazermos coisas grandes. E nós decidimos como nós vamos ser lembrados, mesmo em vida e depois também da nossa morte. Como nós seremos lembrados? Será que nós faremos o que Deus nos chamou para fazer? Deus, ele coloca dentro de nós um potencial. E quando o Paulo fala aqui, ele fala assim, olha... Cadê? No versículo 6, ele fala assim, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Que nós mantenhamos dentro de nós, independente da realidade externa, a chama de Deus. O que Deus acendeu dentro de você? Qual é o propósito que você foi criado? E aí ele fala assim, porque Deus não te deu espírito de covardia, ou em outras versões de medo. Ele foi chamado para que você cumpra algo. E o que você está fazendo com relação a isso? Será que a sua desculpa é porque as pessoas estão em casa? Será que a sua desculpa é porque o governo está desse jeito, ou daquele jeito, ou porque os meus pais fazem isso? Qual é a sua desculpa? E aí a Bíblia ela nos chama para nós abrirmos mão dessas desculpas, abrirmos mão do medo, abrirmos mão do nosso comodismo e lembrar que o Senhor nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Sim. Hoje é dia de anularmos o poder do medo nas nossas vidas.
E eu achei muito interessante, eu ouvi uma palavra do J.B. Carvalho sobre isso, e ele fala sobre qual o antônimo de medo, ou qual o antônimo do amor. Muitas vezes, quando a gente pensa em amor, a gente pensa, o antônimo do amor é o ódio. É a primeira coisa, pelo menos para mim, quando eu falo sobre amor, o contrário do amor para mim sempre foi o ódio. E aí ele traz que a maioria das pessoas também pensam assim. O antônimo do amor é o ódio. Mas a Bíblia ela vem trazendo que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Por quê? O que seria o ódio se não o medo? A partir do momento que nós começamos a desejar coisas ruins para uma pessoa, por algo que ela fez contra nós ou contra outras pessoas, é um medo que nós temos de que aquela pessoa não colha o que ela plantou, de que ela não colha coisas ruins, de que Deus não faça ou que o mundo não faça com ela coisas ruins, a ponto de que ela pague pelo mal que ela fez. Então a Bíblia nos traz que o antônimo do amor, na verdade, não é o ódio, é o medo. E que o medo, muitas vezes, nos move e nos paralisa. E a Bíblia diz lá em Tiago, ele fala, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós deixamos que o medo nos faça odiar as pessoas, quando nós deixamos que o medo faça com que nós tenhamos sentimentos ruins pelas pessoas, então nós estamos... É como diz a Bíblia que a nossa justiça é como trapos de imundícia para Deus. Nós estamos falando, Senhor, eu não preciso da sua justiça, porque eu posso fazer a minha. Só que o medo, ele nos traz pontos cegos, ele nos traz consequências ruins para nós e não para a pessoa. E eu lembro de uma experiência que eu tive sobre raiva aqui na igreja. Um dia eu estava com tanta raiva de uma pessoa da igreja, tanta raiva, que eu chegava... Não, pastor Flávio, eu cheguei na igreja, no culto, eu olhei para a cara dessa pessoa, gente, que ódio que eu tinha, e a pessoa estava bem na porta, cumprimentando no dia que eu cheguei. Eu falei, eu vou fingir que eu nem vi, eu vou conversar com a Loine que está aqui do meu lado e vou fingir que eu não vi essa pessoa. Porque ela tinha feito algo que tinha me magoado de uma forma tão assim, que eu não conseguia olhar para a cara dela. E eu cheguei em casa e Deus me moveu muito naquilo, naquela raiva que eu estava sentindo. E Ele me levou até a oração do Pai Nosso, quando fala, perdoai as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a Bíblia, ela é muito assim, dá e dá-se-vos-á, perdoa como você quer o perdão, planta e colhe, ela é muito assim. E a Bíblia fala, olha, a oração do Pai Nosso fala, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado as pessoas. Se eu não sou capaz de perdoar as pessoas, como eu quero o perdão de Deus? E Deus olhou para mim e falou assim, o que faz mais falta? Ela do seu perdão ou você do meu perdão? Ela ia viver numa boa sem o meu perdão. Não ia fazer nem falta. Mas eu não consigo viver sem o perdão de Deus. E naquele momento, Deus falou assim, ora por ela. E eu acho que a melhor forma de nós liberarmos a vida de uma pessoa do sentimento que nós temos é orar por ela. Porque é uma evolução. No primeiro dia que você está com raiva, a sua oração por ela é aquela coisa assim, você olha e fala, Senhor, dá noção para aquela pessoa, porque ela não tem. Você começa a fazer uma oração assim, bem impessoal. Mas com o tempo, você começa a desejar realmente o bem para ela. E quando você vê que ela recebeu coisas boas, você vê que de uma certa forma a sua oração está sendo respondida. E você deseja aquele bem para aquela pessoa. E aí você vê que agora você não tem mais sentimentos ruins por ela, porque você não deseja mais o mal para ela, mas o bem. E não quer dizer que depois daquele dia eu não tenha tido dificuldade de perdoar outras pessoas, mas naquele dia Deus me deu uma ferramenta para que eu conseguisse perdoar, para que eu conseguisse liberar, me liberar da raiva que eu sentia das pessoas. E aí eu me lembrei de uma pregação que eu vi na igreja da Candangolândia, sobre um pastor que ele falava de como nós tínhamos que olhar o mundo com os olhos de Jesus e não com os nossos.
sobre nós expressarmos a natureza do Senhor na terra. E ele falava assim, que quando você olha as pessoas com a sua natureza, você vê realmente a maldade, você vê as coisas de forma natural. Mas a Bíblia diz que o homem natural discerne bem as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. E nós somos chamados hoje para ser pessoas que expressam a natureza de Deus aqui na terra, não discernindo apenas o natural, mas discernindo também o sobrenatural. E quando você olha o mundo com os olhos de Cristo e não com os seus, você é capaz de enxergar as pessoas com mais amor, você é capaz de relevar muitas coisas. Eu me pegava muitas vezes falando, mas por que essa pessoa fez isso comigo? Eu jamais seria capaz de fazer isso com ela. E quando Deus me levou a refletir sobre a natureza dele, sobre olhar as coisas com os olhos dele, eu via que na verdade não se tratava do que ela tinha feito, tipo assim, do que eu nunca faria com ela, mas olhar para ela com o amor que Cristo olha para mim e que isso tem que refletir de mim para essas pessoas. Eu vi uma tirinha uma vez que mexeu muito comigo, que ela fala assim, você está chateado, são dois bichinhos andando, conversando, e um fala assim para o outro, você está chateado porque eu gritei com você? Aí o outro fala assim, não, eu estou chateado porque eu gritei de volta. Porque o que as pessoas fazem com relação a você diz respeito ao que elas são. Mas o que você faz com relação às pessoas diz respeito exclusivamente a quem você é. Independe de quem elas são, mas de quem você é. A sua natureza é expressada através das suas atitudes. E eu questionava a Deus muitas vezes, falava, Senhor, por que eu peco e o Senhor me perdoa? E por que muitas vezes, eu mesmo estando tão errada, o Senhor ainda me ama, o Senhor ainda cuida de mim? E Ele falou, olha, essa é a minha natureza. Independe do que você faça. Eu sei que existe a questão do galardão, eu sei que existe muitas coisas. Mas a natureza de Deus é nos amar, é nos perdoar quando nós nos arrependemos, entrar, Ele está à porta, eis que estou à porta e bato, e se você abrir, Ele vai entrar e Ele vai ceiar contigo e você com Ele. Essa é a natureza dEle, é a de nos amar, de nos perdoar, de cuidar de nós, de ser, tipo assim, de expressar muito mais do que nós merecemos. E essa natureza dele é que nós devemos expressar aqui na terra. O que as pessoas vão ver quando elas olharem para você, o que vai expressar, o que a sua natureza vai expressar, sabe? Quando a Bíblia fala sobre o soldado, lá em Mateus 5,41, vamos abrir? Ele fala assim, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Esse texto, ele não fala que a gente tem que ser trouxa com as pessoas, que se alguém estiver abusando de você, assim, tipo assim, estiver querendo, que você tem que fazer tudo e tal. Não, tudo tem que ter ponderação. Mas ele se refere a, antigamente, eles tinham costume, os soldados romanos, que eram a classe mais bem paga do império, eles carregavam bolsas pesadas. E eles podiam chegar para as pessoas e falar para elas, ei, você, carrega aqui minha bolsa que está pesada. E aí Jesus fala, olha, se te obrigar a carregar por 1 milha, então carregue 2. Porque ele está falando, olha, com seu amor, envergonha a maldade dele. Porque a maldade dele não pode mudar quem você é. Não pode mudar a bondade que existe em você. Eu sempre me lembro do Rubens, que é um rapaz que trabalhou lá em casa para a gente uns 20 anos. E ele foi criado de uma forma muito indiferente. Acho que a maioria das pessoas aqui da igreja conhecem ele. E ele era assim, doido. Ele foi criado de uma forma
ele ficava 15 dias no mato, escondido da mãe dele e do pai dele para não apanhar, comendo comida de animal. Ele foi criado de uma forma totalmente indiferente. E quando ele foi lá para casa, meus pais sempre foram assim muito acolhedores e acolheram ele como uma pessoa da família. E muitas vezes quando ele brigava com os pais, ele corria lá para casa, arrumava um canto lá e morava por meses lá em casa. E assim, ele já faleceu, mas um ano antes dele falecer, ele viu uma mensagem ao vivo e ficou impactado com aquela mensagem. E ele inculcou que ele tinha que mandar essa mensagem no Dia dos Pais para o meu pai. E 7 horas da manhã ele já estava agoniado ligando para a mulher, porque a mulher não ia mais lá em casa. E ela chegou lá com essa mensagem ao vivo e ele chorava tanto. E ele falava para o meu pai, falava: Nivaldo, você é o pai que eu tive. Você é a referência que eu tive. E assim, eu via que muitas coisas na vida dele foram mudadas através do amor que foi oferecido a ele. Então, nós somos chamados para mudar a realidade da vida das pessoas através do amor que habita em nós, que nós podemos oferecer para elas. Porque muitas pessoas, elas vão agir com você de uma forma que você não espera, porque elas não tiveram o que você teve. Então, isso diz respeito à natureza delas, mas nós somos chamados para mudar a natureza delas. Sabe, uma vez eu cheguei em casa assim, muito chateada, muito angustiada com a situação que tinha acontecido no meu trabalho. E eu estava tão angustiada na minha casa. E minha mãe olhou para mim e falou assim: nossa, hoje seu dia foi difícil, né, filha? Eu falei: hoje meu dia foi muito difícil. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: muitas vezes a gente age com as pessoas com uma bondade e espera que elas ajam com a gente nessa mesma bondade. E não é assim que acontece. E a gente se frustra. E ela olhou para mim e falou assim: filha, você é assim. E você tem que agir assim com as pessoas. Haja com amor, haja com bondade. E se ela não merecer aquela bondade, então Deus vai te recompensar. Mas a maldade delas não vai mudar quem você é. E é isso, sabe? Você não pode tratar uma pessoa mal simplesmente porque ela também te tratou. Porque não foi para isso que você foi chamado. Porque isso uma pessoa qualquer faz. Nós somos chamados para expressar a natureza de Deus aqui na terra, para expressar o amor dele aqui na terra. Nós não somos chamados para expressar a nossa natureza humana. E eu falo porque eu sou, o meu temperamento é sanguíneo e eu sou assim, eu falo: ai meu Deus, eu não tenho sangue de barata. E Deus, ele tem realmente falado comigo com relação a isso. Sabe, é a sua natureza que tem que ser expressada? Ou é a minha natureza que tem que ser expressada através de você? É o meu amor que tem que ser expresso através da sua vida. Porque é o amor de Deus que vai impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando elas olharem para você, elas vão ver: olha, você é diferente. Você tem algo diferente. Eu vejo em você uma coisa que eu não vejo em mais ninguém. Porque é o amor de Deus, é a expressão da natureza de Deus em nós. Eu já me perdi, foi toda no meu esboço. Eu sempre faço isso. Sim, eu vi a história de um rapaz, ele se chamava Antônio Leri. E ele, naqueles ataques que tiveram em novembro de 2015, a Paris, um desses ataques matou a esposa dele. E ele tinha um filho de 17 meses. E eu achei interessante, foi até numa pregação que eu vi essa história também. Eu achei interessante o discurso dele. Ele olhou e falou assim: olha, eu não sei o porquê vocês fizeram isso. Mas eu não sei o que forçou vocês a fazer isso. Mas o ódio de vocês não vai mudar quem eu sou. Eu não vou odiar vocês, eu não vou desejar nada de ruim para vocês. Agora o meu filho está acordando
e eu vou lá e eu vou dar comida para ele, como eu sempre fiz. E ele vai crescer como cresce qualquer criança. Ele vai à escola, ele vai ter uma vida normal. E ele também não vai odiar vocês. Porque se é isso que vocês querem, se é o meu ódio que vocês querem, então é isso que vocês não vão ter. E assim, em outras palavras, ele estava falando, olha, eu tenho o domínio dos meus sentimentos. O que acontece ao meu redor não pode mudar quem eu sou. Porque Cristo me falou que eu sou outra coisa. E vocês podem fazer qualquer coisa, vocês podem tirar tudo de mim. Não é o que vocês fazem, não é o que vocês são que vai mudar quem eu sou. E é isso, sabe, que Deus quer de nós. Nós estamos em um tempo, tão complicado, sabe? Os afetos são limitados, os abraços são limitados, é tudo muito limitado. E nós somos chamados para fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Sabe que nós não temos, não vou saber pronunciar, mas que nós não possamos dar lugar ao medo. Mas que nós venhamos expressar o amor de Deus, a natureza de Deus aqui na terra. Que as pessoas olhem para nós e vejam não a nossa natureza, mas a natureza do Senhor. Que independente da maldade das pessoas ou da bondade delas, que nós venhamos expressar o amor de Deus e a natureza dele aqui na terra. Amém. Que nós venhamos realmente expressar o amor de Deus na terra, que nós venhamos lembrar o que Deus colocou dentro de nós, o que Deus estabeleceu que nós fizéssemos. Todos nós temos um propósito. Deus, a Bíblia fala que desde que nós éramos um embrião na barriga das nossas mães, que Deus ali, Ele planejou o nosso futuro, Ele planejou, Ele escreveu todos os nossos dias. Então, Ele não fez um planejamento ruim para ninguém, mas nós temos as nossas decisões, nós temos as nossas escolhas. O que Deus plantou dentro de você? Qual foi o ministério que Deus plantou dentro de você? Para que você foi chamado? Se você ainda não sabe, você pode entrar para o seu quarto, orar, e com certeza Deus tem algo a te falar. Mas que nós não deixemos o medo nos paralisar, que nós não deixemos de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Em Salmos 27, Salmos 27 inteiro, ele fala sobre a questão do medo, e eu acho muito interessante. Ele fala, olha, ele cita assim, ainda que uma guerra seja armada contra mim, ainda que, sabe, coisas assim exorbitantes aconteçam, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus, para fazer o que Ele nos chamou a fazer. Sabe, independente de qualquer coisa que aconteça, se o Senhor te chamou para fazer algo, Ele vai confirmar isso, Ele vai te capacitar a fazer isso, e Ele vai te fazer bem-sucedido no que Ele te chamou para fazer. Amém? É isso. Felipe. E aí, gente, boa noite para todo mundo, que nem apareci aqui ainda direito, né? A Aline estava falando ali, eu estava só recebendo a pancada. Mas, enfim, hoje eu estava vendo, hoje eu vi várias lives. Lives não, na verdade já estava gravado, né? Então já não é live mais, né? Live é só quando é ao vivo. Mas, enfim, estava vendo os vídeos. E estava falando justamente sobre isso. E isso é algo que é muito difícil, né? Mas extremamente necessário.
Na live hoje que eu estava vendo, eles estavam falando sobre a igreja e a política. E aí eles começaram a falar da política desde o surgimento, depois que Adão sai do Éden, quando começa a surgir os primeiros líderes e tal. E aí eles foram trazendo discorrendo toda a genealogia, as lideranças, como foi sendo, não sei o quê, paraná. Até que chega no tempo em que Israel está sendo governada pelo Império Romano, né, que era um império muito ruim. E as pessoas ali, elas esperavam que viesse um rei, elas esperavam um rei que viesse com mão forte, com a mão firme, para que derrotasse o Império Romano. E Jesus, quando ele vem como rei, mas ele vem um rei na ministração, o pastor falava que ele veio na esteira de servo, porque ele veio como rei, ele era um rei, ele é rei até hoje, mas ele veio como servo. E as pessoas esperavam que Jesus viesse e derrubasse o império, mas Jesus ele veio trazendo um novo ensinamento, que era, que ele veio, ele ia reinar, mas o reino dele ele iria governar através do serviço, através da prestação de serviço do povo dele. Então Deus ele veio e ele foi servo de todos. E com isso ele nos ensina também isso. Sabe, Deus ele quer governar sim o mundo, e ele vai. E nós, como filhos dele, nós precisamos manifestar esse reino na terra. E o reino de Jesus é esse, é um reino de amor, é um reino que serve. Jesus ele podia, eu não lembro onde foi que eu falei, se foi na reunião dos jovens, enfim, que eu falei que Jesus, ele não levanta, foi no ensaio ontem do louvor, Jesus ele não levanta pessoas que se ofendem, ele não levanta pessoas que, quando elas ouvem críticas, elas ficam ofendidas, porque isso faz as pessoas desistir do propósito, e Deus ele não levanta pessoas que desistem do propósito. Então, antes de você ser levantado para o seu propósito, você com certeza vai ser muito humilhado, assim como Jesus foi. E Paulo, ele tem um texto que, para mim, é um dos textos mais maravilhosos que existem na Bíblia, que ele diz que há uma glória em padecer por Cristo. E sabe, às vezes a gente sofre e a gente acha ruim, só que há uma glória nisso, sabe? Paulo, ele nos diz que nos foi dado a graça, e junto com a graça também nos foi dado o privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. E às vezes quando a gente começa a sofrer pelo nome de Jesus, quando a gente vê o mundo lá fora, ele começa a vir contra a gente acha ruim. Só que a gente precisa estar preparado para um mundo em que não aceita a gente, porque nós somos oposição. Se o mundo está indo na mesma direção que a gente está caminhando numa direção errada. Tem alguma coisa errada com a gente. Então a gente precisa estar preparado, e a igreja ela não pode ser uma igreja que ela se ofende. A igreja ela não pode ser uma igreja que se conforma, porque uma igreja que é acomodada. Porque a igreja que é acomodada, que sei lá, tem um governo que ele governa em prol da igreja, em prol dos preceitos bíblicos. Isso é muito bom, é óbvio, mas a gente não pode estar preparado para isso. Porque nós estamos no mundo e os humanos eles são falhos. E os humanos, principalmente quando eles estão no poder, muita coisa acontece. Sabe, quantos governantes não já estiveram lá no deputado, senado, presidentes, e quando eles chegaram lá com todo aquele poder, eles não acabaram se corrompendo. E às vezes a gente até fala mal deles, só que, cara, se fosse você, talvez você faria a mesma coisa, sabe? Porque a gente, em coisa mínima, às vezes a gente faz errado, em coisas que é o básico. Quem dirá dinheiro, que é uma coisa que mexe com a cabeça do ser humano de uma forma que, sei lá. E a gente precisa estar preparado para isso, por um governo em que ele não aceita, sabe? A Bíblia vai dizer que as pessoas elas vão nos odiar por causa do nome de Deus. Então a gente precisa estar preparado para um mundo que odeia a gente. Hoje a gente tem um presidente que, de certa forma, ele meio que ele tem algumas ideologias cristãs. Ele, de certa forma, acabou ajudando a igreja durante esse período que ele está na presidência.
Mas, sabe, a gente precisa estar preparado por talvez o próximo governo ele não seja da mesma forma. E aí, será que a igreja ela vai parar por conta disso? Eu estava vendo o pastor hoje falando, o pastor Lipão, e ele estava falando justamente disso. Hoje, a lei do aborto ela foi cancelada, teve a votação e ela não foi aprovada. Mas, sabe, e se ela tivesse sido aprovada, o que a igreja faria? A igreja hoje, ela recebe pessoas, recebe mulheres que praticam o aborto de forma ilegal e depois elas acabam se arrependendo e isso tem todo, além de ser o pecado, ela tem todo um desenrolar moral, social das pessoas. E a igreja, ela cuida dessas pessoas, sabe? Pessoas que às vezes elas chegam e não conseguem mais viver porque ela tirou a vida do seu próprio filho, enfim. E se uma lei como essa ela fosse aprovada no nosso país, a igreja ela continuaria fazendo esse mesmo trabalho que ela tem feito. É claro que os números de casos aumentariam drasticamente, isso é fato. Mas sabe, a gente precisa estar preparado para um governo que não faz isso, mas a gente precisa de todo modo servir as pessoas. Independente do que ela fez por você. Imagina você, se Jesus ele tivesse se ofendido, e ele tivesse lá carregando a cruz e o pessoal falando coisa dele, cuspindo nele, e Jesus soltasse a cruz e falasse, eu não sou obrigado a estar passando isso aqui por vocês, não. E fosse embora. E ele tinha ainda esse poder de escolha, né? Apesar de tudo. Mas ele escolheu servir, ele escolheu servir as pessoas. Ele falou, eu estou aqui, eu estou sofrendo por essas pessoas que estão me humilhando hoje. Mas eu sei que isso vai valer a pena. Eu sei, o amor dele foi algo muito maior do que qualquer outra coisa. E é esse amor que a gente precisa ter. Sabe, Jesus ele vem com um mandamento renovando um outro que já tinha. Moisés ele escreve os 10 mandamentos e um dos mandamentos é para a gente amar o próximo como a nós mesmos. E aí quando Jesus vem, ele traz um novo, não um novo mandamento, mas ele traz uma atualização desse mandamento, que é amar o próximo assim como ele nos amou. Ou seja, mesmo que as pessoas nos ofendam, a gente tem que amar eles. E não é porque, é porque eu vou amar a pessoa porque eu vou receber um galardão no céu. Eu vou amar a pessoa porque eu preciso amar, é um mandamento de Deus. Sabe, porque isso traz um peso para a gente, isso acaba se virando um fardo. Mas a gente precisa amar as pessoas porque é como a gente é. Sabe, a gente não sabe ser de outro jeito, é como a gente é. A gente é a imagem e semelhança de Deus, e Deus ele ama as pessoas independente de tudo. Então eu não sei ser de outro jeito, senão ser igual Jesus é. Então, sabe, essa é uma palavra que é algo que é muito forte. E, enfim, o amor, amar as pessoas é algo que é bastante difícil. É muito fácil a gente amar pessoas que amam a gente, mas a gente precisa amar os nossos inimigos. Isso é algo que é muito, que mexe com o nosso ego, é algo que mexe com o nosso pessoal e é algo que é extremamente complicado, mas é algo que é necessário. A gente precisa disso, a gente precisa revelar a natureza de Jesus na nossa vida. E, enfim, eu não quero me delongar muito, acho que a Aline já falou tudo. E que o nosso coração, ele seja um coração amoroso com as pessoas, sabe? Independente de tudo. Independente se é um amigo seu que você conhece há muitos anos, independente se é uma pessoa que você nunca nem viu na vida e ela está passando por uma situação e ela precisa de ajuda, se é uma pessoa que um dia te fez mal. Sabe? Que você não saiba ser de outro modo, senão ser uma pessoa que ama e serve a todos. A palavra mesmo de Deus diz isso. Que aquele que quiser ser o primeiro, que a gente precisa servir a todos. E esse servir a todos, Jesus ali ele fala nos discípulos e tal, né? Está falando com os discípulos entre eles, mas serve também com as outras pessoas que estão do lado de fora. A gente precisa servir a todos, independente de raça, cor, gênero, crença. A gente precisa servir a todos. A gente está aqui para isso, para ser servo de Cristo. Sabe? Ele manda na obra e a gente só serve. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Aliás, antes um pouco, eu queria falar do nosso retiro, que está chegando aí. Deixa eu só confirmar a data aqui, porque eu não lembro de cabeça. Alguém sabe? Alguém dá um sopro? 21 e 22 de novembro. Nós vamos ter o nosso retiro Intimidade. E é interessante, só agora que eu parei para pensar, que a gente... O ideal do nosso retiro é falar justamente sobre isso, sobre o amor a Deus e um amor a todos, né, que é o amor horizontal e o amor vertical. E é interessante que o Espírito ele sempre confirma as coisas.
Na semana passada a gente teve uma reunião e eu estava falando justamente sobre isso, de uma palavra que eu ouvi de que a gente só tem comunhão com Deus quando a gente ama a Ele e ama ao nosso próximo. A comunhão com Deus ela só é perfeita quando a gente é um com Ele e um com nossos irmãos que estão junto com a gente. E aí a Aline trouxe hoje mais uma vez essa palavra, falando sobre amor, que a gente precisa amar as pessoas. E no nosso retiro a gente vai falar justamente sobre isso. Deus tem uma palavra maravilhosa, Deus vai ter ministrações lá maravilhosas. Vai vir o pastor Gabriel, né? Pastor Gabriel da MCM, ele vai vir estar com a gente. A pastora Raquel também vai trazer uma palavra para a gente. A pastora Raquel aqui da nossa igreja, não é internacional essa, mas é tão importante quanto. E, sabe, se você... Felipe, hoje eu não tenho dinheiro, mas manda seu nome lá, fala, hoje eu tenho R$10 para segurar a minha vaga. Então, você vai lá e dá seus R$10, e aí você vai ter até novembro para pagar. Então, até lá, se você for pagando de R$1 de hoje até lá, chegando no dia, é apenas R$80 o investimento. E a gente não estava pedindo esse investimento, eu acho que, na verdade, nas nossas reuniões, a gente tentou um preço que não fosse ficar pesado para ninguém. E aí a gente deixou R$80, mas ainda assim a gente ficou meio assim, porque tem muito gasto, tem o aluguel da chácara, tem a alimentação, enfim. Mas nós cremos que mais importante do que esse valor, mais importante do que qualquer coisa, é a sua presença lá. Então a gente tentou deixar o preço mais acessível possível para que todo mundo estivesse lá. E aí a gente ainda teve agora, por conta da pandemia, a gente acabou aumentando ainda esse prazo, né, que agora é só em novembro. Então, você tem até novembro, então corra, faça a sua inscrição. A gente tem vagas limitadas, então garante lá a sua, porque senão você vai ficar do lado de fora. Amém? Então, é R$80, vai ser aqui pertinho de Braslândia, você que está em Braslândia, vai ser ali no Rodeador, na Chácara da Amando. Algumas pessoas da igreja já teve alguns eventos lá e conhecem. É uma chácara que é muito boa. E, enfim... A gente quer ver todos vocês lá, a gente espera por todos vocês lá, e Deus ele tem uma palavra para o seu coração, eu tenho certeza disso. Amém? Agora sim eu quero fazer a oração. Feche seus olhos aí onde você está. Deus, nós somos gratos ao Senhor por Tua bondade, por Tua soberania, Jesus, pelo Teu poder, pelo Senhor ser bom o tempo todo, Jesus, nós cremos nisso. Jesus, nós somos gratos a Ti pelo dia de hoje, nós somos gratos a Ti pelas dificuldades que nós temos passado, porque nós sabemos que as aflições que nós passamos aqui no mundo, ela é leve e momentânea se comparado à glória que há de vir, a glória que há de vir e que será eternamente. Deus, nós somos gratos a Ti por Tua presença em nós, pelo Teu amor por nós, porque se não fosse o Seu amor, nós não seríamos nada, nós estaríamos condenados ao pecado, à morte. Deus, nós somos gratos a Ti pela palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor pela vida da Aline. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dela, guardar o coração dela. Que, ó Deus, o Senhor possa continuar usando ela de forma sobrenatural, Jesus. Que a vida dela seja exemplo para outras pessoas e que, através dela, que pessoas sejam transformadas. Nós clamamos ao Senhor mais uma vez para que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve debaixo da sua proteção para nossas casas, que o Senhor guarde a nossa casa, a nossa família desse vírus que tem se alastrado aí pelo país. Ó Deus, nós sabemos que, de acordo com pesquisas e cientistas, nós não temos um futuro muito promissor, a tendência é que as coisas piorem, mas nós cremos em Ti, a nossa esperança está no Senhor, está no céu. A pátria que nos rege não é a pátria aqui na terra, é a nossa pátria mãe, que é a pátria celestial, Jesus. Então, ó Deus, nós cremos na Tua bondade, no Seu governo, Senhor. Nós clamamos a Ti pelo nosso país, nós clamamos a Ti pelo mundo, pelas nações, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de fato de ressignificação, que seja um tempo de fato de mudança de rumo, mudança de hábitos, e que possamos nos voltar de fato ao Senhor, à propagação do Seu Evangelho, à propagação do reino dos céus aqui na terra, Deus. Que o nosso coração cada dia mais venha queimar por Ti, que nós sejamos de fato a noiva apaixonada pelo Senhor, Deus. Deus, que todos os dias o nosso coração venha queimar pela volta do Senhor e que essa seja a nossa esperança eterna. Que essa seja a nossa esperança todos os dias e algo que nos motiva e que nos impulsiona
que o Senhor vai voltar, que tudo que a gente vive aqui é algo que é passageiro, que nosso coração não esteja aqui na terra. A tua palavra, ela diz que o homem que a graça do Senhor serve, a esperança do Senhor serve apenas para as coisas terrenas, ele é o homem que mais precisa de amor, é o homem mais sem amor que existe, o homem mais sem valor. Que a nossa esperança esteja no Senhor, sim, mas nas coisas eternas, que nós iremos para o céu, iremos estar contigo eternamente, Deus. Que o nosso coração queime por isso, que o nosso coração esteja de fato nisso e que estejamos empenhados nisso, de propagar o teu amor, de levar o teu evangelho para que o quanto antes o Senhor volte para nos buscar. Esse é o maior desejo do nosso coração, Jesus. É o que pedimos a ti, Pai. Que a graça do Senhor continue sobre nós hoje e para todos sempre, Jesus. Amém.